Olá, olá, boa noite. Quem está aí? Vamos iniciar mais uma transmissão ao vivo hoje. Deixa eu colocar as informações. Opa, nosso convidado já está presente. Deixa eu aceitar aqui o convidado de hoje. Olá, boa noite. Tudo bem, Adriano? Tudo Chama bem? de Adriano ou de Severo? Tanto faz. Uns chamam de Adriano, outros de Severo, tanto faz. Então, tá bom. Indiferente. Como preferir. Eu vou te chamar de Adriano, então. Perfeito, sem problemas. Então, vamos iniciar a nossa transmissão de hoje. Hoje a gente está iniciando o quinto episódio da série Investindo com Especialistas. E hoje eu tenho a honra e o prazer de estar conversando com Jurandir Cel Macedo. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Ah, perfeito. Jurandir que tem um currículo bem interessante, né? É doutor em finanças comportamentais, tem pós-doutorado em psicologia cognitiva e é professor de finanças pessoais. Não só professor de finanças, como foi o primeiro professor de finanças do Brasil e também é escritor. Primeiro professor de finanças pessoais, né? Sim. O currículo grande geralmente é sinônimo de velhice, né? Outro dia o cara perguntou, como é que faz para ter um currículo grande? Eu disse, trabalha e envelhece, né? O currículo cresce, né? Isso aí não, não é muito... Não é, É uma a das gente... maneiras, né? Ah, mas Enfim, experiência, né? experiência. É isso aí. Na verdade, eu criei a disciplina de finanças pessoais. Eu fiz um sanduíche do meu doutorado no Canadá e conheci essa disciplina lá, que é extremamente comum, né? E aí trouxe aqui para a Federal de Santa Catarina, criei ela em 2002, né? Com muita dificuldade, e hoje ela é, hoje, felizmente, a disciplina mais popular aqui da Federal como optativa, né? Ela é Ah, optativa. Eu tinha nesse semestre aí que se iniciou e parou alunos de 33 cursos, né? Diferentes. É bem ah, legal. de fato, há pouco tempo não era tão relevante esse tema, né, esse assunto de finanças, finanças pessoais, investimentos. Eu vejo que aos poucos tem se tornado cada vez mais relevante, o que tem um lado positivo, né? Bom, tu comentou um pouquinho sobre como tu trouxe, eu vou pedir que tu conte assim um pouco sobre a tua trajetória, um pouco mais, né, o que possa contar como é que chegou até aqui. E já vou pedir também para quem está nos assistindo, apertar o coraçãozinho, que ajuda a nossa mensagem a chegar para mais pessoas. E aperta no aviãozinho e manda para uma ou duas pessoas que possam se interessar por esse assunto, que a gente vai falar bastante aqui sobre investimentos, sobre finanças pessoais, estratégias, carteira de investimentos, enfim, vai ter diversos assuntos e isso ajuda a nossa mensagem chegar para mais pessoas e mais pessoas vão se beneficiar dessa que a gente tá, desse bate-papo aqui. Então, pedir para tu comentar um pouquinho, por favor. Bom, eu comecei porque na verdade, eu perdi meu pai muito cedo e minha mãe não entendia muito de finanças. Eu comecei cuidando das finanças da casa, isso lá na década de 70. E na década de 80, o pessoal tinha muita inflação, etc. Eu comecei a ajudar parentes, amigos, amigos e dos amigos, etc. E eu acho que era 96, eu conheci o Lois Frankenberg, pioneiro aí da educação financeira do Brasil, sem dúvida, né? Uma referência. E ele foi o primeiro livro de finanças pessoais do Brasil. E ele me disse, Jurandir, você é um planejador financeiro. Eu não sabia o que era isso, né? E nós criamos lá o antigo IBCPF, que hoje é a Planejar, né? Que dá a certificação CFP. Criamos a Planejar. Eu, na década de 90, eu trabalhava muito com treinamento para gerentes de banco, de renda variável, e era professor de mercado de capitais. Então, eu trabalhava muito nessa área. E quando eu fui fazer, no final dos anos 90, eu estava extremamente cansado com aquele curso que eu dava, que era um curso de 3 dias, eu fiz mais de 150 vezes aquele curso, né? E eu estava exausto daquilo e eu resolvi então dar uma parada na vida e fui fazer meu doutorado, estudar uns caras malucos,
chamado Daniel Kahneman, né? Que era desconhecido nessa época, né? Ou pouco conhecido aqui no Brasil, né? E o Werner Schmidt. E aí, para minha surpresa, esses caras ganharam o prêmio Nobel de Economia, né? Sim. E isso impulsionou muito a minha carreira. Eu fui lá para a capa do Valor Econômico, etc. E aí isso acabou me trazendo. E eu tive a felicidade de entrar no começo de um evento que realmente foi um divisor de águas no Brasil, que foi a Expo Money. Eu fiquei 13 anos na Expo Money, que era uma feira de educação financeira gratuita que percorria o Brasil, né? Você está em Porto Alegre agora, né? Porto Alegre. Então, nós fazíamos aí na PUC, e esse evento foi... Nós Eu criamos uma participei de algumas coleção, edições. né, de educação financeira lá sobre... O Serbaz era o sponsor lá né, ele fazia revisão. E nós chegamos a ter 31 livros disso, né? E, enfim, e aí fui trabalhando muito com isso, com a universidade. Fiquei 4 anos escrevendo para o Banco do Brasil, uma coluna de educação financeira aberta, semanal, e escrevi uma coluna para gerentes de banco, de conjuntura econômica. E depois fiquei 8 anos e meio no Itaú, no programa Uso Consciente do Dinheiro do Itaú, né? Que realmente foi marcante lá, sob a coordenação da Denise Rios. Nós efetivamente fizemos lá um trabalho muito bacana. E aí, em março do ano passado, eu pedi para sair do Itaú e demorei um pouquinho para sair e decidi que ia ficar só com a universidade, ia parar com viagens, né? E aí acabei recebendo lá em novembro um convite da Genial para fazer revisão de conteúdo de educação financeira deles, né? E eventualmente algum trabalho para eles, que está um pouco prejudicado aí com essa pandemia, né? Lá sempre meu trabalho foi muito pautado não por vender produtos, não por fazer propaganda, nunca fiz isso, né? Sempre atuei, enfim, tentando fazer educação financeira de qualidade, com profundidade, né? Atuei um tempinho como planejador financeiro mesmo, cobrando lá por planejamento, mas vi que não era meu jogo, né? Aí passei minha carteira de cliente para alguns alunos e hoje quem me pede, quem me pergunta, normalmente recomendo. Sempre vai um aluno, daqui a pouco ele diz assim, ó, chega, não aguento mais, não tenho mais capacidade de atendimento, né? E aparece outro, né? Então essa foi minha história aí nessa área, né? Nessa área. E sou professor, eu acho que quando pergunto o que eu sou professor, eu sou um professor apaixonado pela sala de aula, né? Quando eu era jovem eu não pensava em ser professor, mas por uma coincidência da vida, eu fui convidado, eu queria ser empresário, fui empresário, e ainda sou empresário de algumas coisas, mas eu lembro que eu fui dar uma aula de matemática financeira e quando eu saí da sala de aula, eu vi que aquela era a minha vida, né? Então, desde 93, acabei sendo professor. Eu dou aula desde 85, eu sou velho já, né? E desde 96, Experiente. desde 93 eu sou professor. Eu me orgulho muito de ser professor, né? Realmente é o que me enche de orgulho dizer, eu sou professor, né? É isso que eu gosto de fazer na vida. Entre Legal. outras, profissionalmente. Sim, sim. Sim, falando da Porque parte gostar, eu gosto de profissional. andar de bicicleta também. É bom, a gente tem nossos momentos de lazer que são importantes também, né? E Exato. eu sou professor também, eu gosto de dar aula, acho fantástico essa interação que a gente tem com os alunos, com as alunos, acho bem bacana mesmo, a gente Se você compartilha dá onde? conhecimento. Agora eu tô um pouco parado, porque nasceu meu filho, está com 10 meses, fazendo hoje 10 meses, Uau, então eu parei muito um bem. pouco a docência, que é para curtir o garoto, né? Então eu tô O, atuando com investimentos e educação financeira. eu sempre digo que a maior burrice que alguém pode fazer, que pode, quando eu vejo isso, eu quero dizer assim, eu não vi meus filhos crescerem, né? Cara, se você não viu, eles não vão crescer de novo, né? E é muito importante, né, a gente aproveitar a vida com os filhos, né? Porque, pô, eu tenho 2 filhos, ontem o Gustavo fez pela primeira vez seu imposto de renda, já são emancipados, são 2 filhos empresários, né?
E hoje é difícil a gente tê-los perto. Então tem que ver, parabéns, você está perto aí do teu Obrigado. filho. Vejo o pessoal Veja ele crescer. É Veja ele verdade. crescer. Eu pensei nisso, foi isso que influenciou muito as minhas decisões, mas dava aula assim na área de finanças mesmo, de economia, investimentos. Legal. E tu comentou que já deu mais de, sei lá quantas palestras, mais de cento e tantas, né? Já sabia todo o decor, pode administrar até dormindo essas aulas que tu lecionou. O que tu mais está sentindo falta, assim, durante essa pandemia com relação a ensinar? Porque tu comentou agora que está, né, genial e alguns projetos foram afetados, né? O que tu acha que está faltando, assim, né? O que está sentindo falta? Bom, eu estou sentindo falta de muita coisa. Eu acho que a sala de aula me alimenta muito. Eu adoro estar em sala de aula. Eu gosto de estar na universidade. O aluno entra sem te conhecer, o aluno não tem uma certa referência, é assim ele entra cru e ele te questiona. E eu acho que o ambiente de sala de aula é maravilhoso, né? E palestra. Já dei milhares de palestras, não, e sem exagero mesmo, né? Não é exagero. Eu sinto falta de palestra no Itaú, pô, foram centenas de palestras em chão de fábrica, em clube. Eu lembro de uma palestra que eu dei aí na Grande Porto Alegre, na Parker, às 5 da manhã. Né? A gente entrou fazendo com o pessoal do turno da noite, né? Umas 11 da noite. Então Nem chegou a eu dormir sempre nesse dia. eu fiquei ainda num hotel, naquele novo hotel que fica ali perto do aeroporto. Tem uma Sim, metalúrgica ali do lado, né? sim. Que faz um barulho. Então, eu sinto falta de gente, desse contato. Viagem também, eu viajei muitos anos, né? Então, em março do ano passado, eu pensei que ia ficar só Florianópolis e Bocaina, né? Que é eu construir uma casa lá no lugar que eu nasci, mas eu sinto falta desse contato com gente, né? Eu acho Sim, que, claro, e por isso eu vim para as redes sociais, eu não tinha Instagram, eu não tinha... E aí, quando parou a pandemia, eu vim, porque os meus alunos me perguntavam muito, Jurandir, quem que eu vou seguir e tal, né? E as redes sociais me causaram um impacto profundo. Primeiro, por ver quanta coisa boa que tem, como é legal, né, essa é, interação, falar com as pessoas. Eu me surpreendi muito positivamente. Mas, por outro lado, vejo alguns perfis absolutamente medíocres, com milhões de seguidores, né? Incrível isso, assim, pessoas que falam coisas erradas, né? é. Que claramente perfis que vendem produtos. Então, sei lá, e outra coisa, sei lá, esses dias eu comentei num perfil que a pessoa estava errada e a agressividade que voltou, entende? Então, sei lá, Tá é uma coisa. se familiarizando. Eu tô me familiarizando, né? Vendo as pessoas, estou aprendendo. É difícil, né? A gente. Mas eu acho que é o futuro, quer dizer, essa mídia, ela Sim, veio para ficar, né? Só que eu acho que as pessoas precisam ter um pouco de cuidado, né? Entender com quem que eu estou falando, né? Sabe, porque, sei lá, o sujeito era um fracassado qualquer, daí aí resolveu que ia criar um perfil, aí ganhou dinheiro, aí disse que aprendeu a ganhar dinheiro, e aí, sei lá, e milhares de pessoas. Então, eu acho que as pessoas precisam pensar um pouquinho em profundidade, né? Estou perfeito. recebendo aqui uma mensagem da Melissa, que é minha prima, e da Cris Moraes, que trabalhou comigo na Expo Money muitos anos. Hoje tem uma assessoria de imprensa maravilhosa. Estava vendo uma live dela. Bacana. Obrigado aí para O pessoal que for tendo dúvida, ó, chovendo coraçãozinho, aperta o coraçãozinho que a gente gosta de ver subindo. Então, o pessoal que tiver dúvida ou quiser participar, pode ir comentando aí que a gente separou algumas perguntas e se a gente conseguir, a gente vai respondendo. Bom, então agora vamos entrar um pouquinho mais também na parte de dinheiro, né? Aquela velha dúvida, o velho dilema. Mais dinheiro significa mais felicidade? Aí eu já te pergunto, tu se considera uma pessoa feliz e o que tu considera o que seria o caminho para a riqueza? Bom, primeiro eu preciso definir o que é riqueza. E a ideia de felicidade,
vem lá desde teoria dos sentimentos morais, né? Tentar definir o que é felicidade, né? Hoje eu trabalho com a ideia de que felicidade é resultante de 4 coisas, né? Prazer, pertencimento, propósito, né? E um outro sentimento que é a transcendência, que eu chamo, sei lá, que seria uma coisa do... Se a gente for olhar, o dinheiro é muito poderoso para nos ajudar a ter prazer. É pouco poderoso, não que ele não tenha poder para nos dar pertencimento, né? Amar e ser amado. Não só o amor carnal, mas o amor também do distante, o status social. Propósito, muitas vezes ele não tem nenhum, o dinheiro só no limite. Então, sim, o dinheiro contribui. E as pesquisas demonstram que existe um limite para que o dinheiro gere felicidade. Porém, essa ideia que se vende hoje de que a felicidade plena é possível, ela é errada, porque nós temos limitadores à felicidade, certo? A felicidade plena, ela é impossível. Por quê? Porque, primeiro, estar vivo significa tender à morte. Tudo aquilo que vive tende a morrer, não é? Nós Sim, estamos aqui tendendo à morte, isso nos causa sofrimento. sim, Portanto, esse é um limitador da felicidade, né? Existe um outro princípio, que é o princípio que nós somos seres sociais, nós queremos o outro, mas o outro muitas vezes nos incomoda. Então, essa dicotomia entre sociabilidade e individualidade também nos causa dificuldade, né? O outro é o princípio do prazer e do desprazer. Quer dizer, o prazer nos orienta para aquilo que é bom para nós. Sei lá, nós temos prazer em comer uma costela gorda. Você diz, não, mas faz mal há 80 anos, mas ao longo da história, quanto mais gordura nós comíamos, mais chance a gente tinha de sobreviver. E nós, logicamente, nos causa desprazer em várias coisas. Quer dizer, a dor é fundamental para nós, né? Esta angústia com relação ao que fazer, a querer mais, ela é bom, né? Então nós sempre convivemos com o prazer e com o desprazer. O outro é o princípio das possibilidades, não é? Sei lá, você de repente, você está casado, etc., tem um filho, etc., passa uma mulher linda na rua. Existe uma série de limitações para você poder realizar esse teu desejo, etc., né? Sei lá, ou comer um monte de costela, tem um princípio, né, da possibilidade, né? Hoje a gente está cheio de restrições por conta da pandemia. Então pensar em felicidade plena me parece uma coisa que não é alcançável, né? Só os coachings hoje que vendem esse princípio de felicidade plena, né? Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: na maior parte do tempo eu me considero uma pessoa feliz, mas em muitos momentos eu tenho muito sofrimento, né? Então, e se você for estudar a felicidade, né? Tem muitos autores que dizem que felicidade só pode você dizer depois de morrer, né? Porque hoje a gente foca muito felicidade em pertencimento e prazer. Mas o propósito é fundamental. O que faz eu acordar cedo com tesão de viver? O que move o Adriano? O que tirou o Adriano da cama, né? O que o Adriano queria ser visto quando ele se for, né? Essa questão é muito importante, né? E eu acho que a gente precisa pensar nisso, mas eu acho que essa supervalorização da felicidade e do dinheiro como capaz de criar pessoas plenamente felizes, ou plena felicidade só existe no Instagram, né? Na vida real não tem. é verdade, é Então, verdade. então, te respondendo a pergunta, na maior parte do tempo sou feliz. Sim, botando na balança é feliz. Eu compartilho do teu pensamento e, de fato, tem alguns estudos, eu não lembro agora o valor, se é 8 ou 10 mil reais, uma coisa assim, que conforme vai aumentando a nossa renda, a gente vai conseguindo ter acesso a mais coisas, naturalmente a gente tende a ser um pouco mais feliz. Mas chega num valor, que eu não lembro qual é esse valor agora, que Depende, ele tem já não aumenta, né? esses estudos, né? Tem que são diversos Claro, estudos, né? generalizando, né? Mas assim, falando, normalmente quando você aumenta de uma renda de 0 até 15 mil dólares anuais,
cerca de hoje 60 e poucos mil reais aqui no Brasil, ano, veja, né? Então o sujeito que ganha 5 mil reais, o cara que ganha 1.000 e o cara que ganha 5, se eu pegar 1 milhão de pessoas que ganham 1.000 e 1 milhão de pessoas que ganham 5, a satisfação com a vida tende a ser maior no segundo grupo. De 15 mil até cerca de 35 ou 50 mil, depende do autor, ainda aumenta, mas não tanto. Então, se eu pegar, sei lá, 1 milhão de pessoas que ganham 1.000 e 1 milhão de pessoas que ganham 2.000 mensais, e se eu pegar 1 milhão de pessoas que ganham 5.000, 1 milhão de pessoas que ganham 10.000, quer dizer, eu dobrei a renda, só que no segundo grupo não vai aumentar tanto. E dizem as pesquisas que aí a partir de 40, 50 ou 60 mil dólares ano, a correlação entre dinheiro e felicidade é zero, certo? E tem uma pesquisa da Forbes no passado que pegou as 400 famílias mais ricas dos Estados Unidos e pediu para que elas estimassem, e é importante a gente olhar quando a gente fala felicidade, né? Ela é uma tradução de happiness, que não tem outra tradução a não ser felicidade. Só que quando eu falo para alguém, um anglo-saxão, sobre happiness, via de regra ele está pensando em satisfação com a vida. Então quando a gente faz em línguas latinas, a gente pergunta de 2 a 4 ou de 0 a 10, qual o seu grau de satisfação com a vida, certo? E o que eles descobriram é que a satisfação com a vida no topo da pirâmide americana era idêntico da classe média americana. Então, e muita gente vende essa ideia de que quanto mais dinheiro eu vou ter, mais felicidade eu vou ter, não é? Só que, sei lá, se você pegar um grupo de pessoas que ganham 50 mil dólares ano e dizer não adianta mais você correr atrás, ele não vai parar, né? Porque quando eu tenho um aumento de renda, momentaneamente eu tenho um aumento de felicidade, que tende a voltar rapidamente para o nível basal, né? Esse é um tema que eu adoro, né? Falar sobre felicidade e dinheiro, né? Bacana. E com relação a investimento, a gente tem, digamos, dois perfis, né? Tem o trader e tem o investidor. Ambos podem perder dinheiro, ambos podem ganhar dinheiro. Qual é a tua visão sobre as formas, essas duas formas de atuar no mercado financeiro? E tu te considera um trader ou um investidor? Eu imagino a resposta. Já sei a resposta, né? Não sei se você sabe. Na verdade é o seguinte, gente, são duas coisas completamente diferentes. O trader, ele vive de comprar e vender. Ele vive de ganhar no curto prazo, certo? O trader, na minha opinião... Oi, Severo? Opa, tô aqui. Aí, saiu o vídeo. O trader, ele, na minha opinião, é uma profissão de tempo integral. Porque o trader atua num jogo de soma zero. Se alguém ganha, alguém perde. Então, o que eu sou muito contra é as pessoas que dizem que ser trader é uma moleza. Tem até um vídeo meu aí que fala sobre uma conhecida lá, né? É fácil ficar milionário com trader? Sim, é fácil, desde que você comece bilionário, certo? Investir é uma coisa completamente diferente, não é de tempo integral. Se você tiver 1 hora por semana, você pode se tornar um investidor, certo? Agora, eu vou te dizer uma coisa, eu adoro dar aula, mas se eu pudesse escolher um meio de vida, eu seria trader. Só que eu acho que eu tenho pouca experiência, eu não consigo ganhar dinheiro como trader, certo? Então, ser trader é muito difícil, mas é muito bom ser trader. O problema é que tem gente que diz assim, você é investidor ou trader? Então, hoje eu sou um investidor, certo? Mas em alguns momentos da minha vida eu já fui trader. Né? Eu me lembro, durante o meu sanduíche de doutorado, eu fui um trader quase que em tempo integral, certo? Então, ser trader é uma coisa para quem tem perfil, né? O que eu digo assim, você quer ser trader? Quando você ganha dinheiro, você fica contente? Sim. Então você não é trader. Trader não pode se motivar, porque se você for pensar, quase 51, eu até tenho essa pesquisa lá na meu, 51% dos dias o mercado sobe, e 49% ele cai, certo? Então, se você vê um trader, todo dia que cai ele fica triste, o dia que sobe ele fica alegre, ele vai ser um psicótico maníaco depressivo. Trader é uma coisa muito específica, para pessoas específicas, né? Então, eu acho errado brigar contra trader, né? É como o sujeito que vai lá e vai comprar um apartamento para morar, um apartamento para alugar.
certo? Esse cara é um investidor. Tem outro cara, ou um carro, você compra um carro para usar. E tem cara que é dono de uma loja de carro. O trader é dono da loja de carro. Ele não está preocupado se o carro é bom ou ruim. Ele está preocupado se tem muita gente querendo comprar ou não. Ponto final. Então, ser trader opera volatilidade. Investidor compra empresas, compra títulos públicos, enfim, né? Acho que são coisas. Negócio, né? Participação no negócio. Qualquer pessoa pode ser investidor, desde que ele acredite lá em finanças modernas, compre lentamente bons ativos durante muitos anos e venda. Agora, muita gente diz que investir é simples. Não é simples. Poxa, não é? Se você puder contar com um bom especialista, poxa, maravilha, porque não é simples, né? Você vai falar, eu vou escolher, é bom aplicar em plano de previdência? Meu amigo, você vai plano progressivo ou regressivo? PGBL ou VGBL? Qual o teu perfil? Agressivo, moderado, etc. Qual a taxa de administração que você paga? Não é? Tem muitas coisas a serem consideradas. Não é? E tem gente que diz que é moleza. Então eu valorizo muito a profissão de planejador financeiro, seja ele certificado ou não, né? Quando eu fui lá um dos fundadores da Planejar, a gente brigava muito para ter uma certificação de acesso, porque a certificação de CFP é muito exigente, e a maior parte das pessoas não precisa de sucessão, planejamento tributário, a maior parte das pessoas precisa de um plano, né? Então seria muito bom se alguém tivesse lá um assessor que pudesse auxiliar essas pessoas a fazer escolhas, né? Só que as pessoas às vezes não querem. Essa certificação atualmente ela é de distinção, né? Ela não é um pré-requisito para atuar. Claro, mas quando a gente fez, a ideia era criar um planejador financeiro de nível médio, né? Para ajudar as pessoas, né? Então ter alguém, porque não é fácil, né? Muita gente quer dizer que é fácil, mas não é difícil. É verdade. E tu já deve ter visto, eu já vi pelo menos aquele trader que a ação cai muito e vira investidor, e aquele investidor que comprou no dia seguinte subiu muito e vira trader, né? Tem os dois. Eu acho que você precisa escolher muito bem o que você quer ser, né? Você sabe, tem gente assim, como eu faço para virar trader? Pô, sabe? Primeiro você tem que entender quando você vai virar trader, você vai jogar, você vai estar disputando um campeonato com pessoas que passam 18 horas por dia treinando, não é? Você vai contra os melhores, é como, até com robôs, né? Você querer criar o time de jogar de futebol lá da tua empresa e você acha que vai jogar com o Barcelona. Não dá, quer dizer, não é? Então precisa treinar muito, né, para ser trader. É verdade. Bom, com a Selic tão baixa, que agora, inclusive com possibilidade de nova redução, a gente nunca teve patamares tão baixos. Tu acredita que compensa buscar aquele um pouquinho a mais do CDI? Por exemplo, a gente tem o CDB, para quem está assistindo, um CDB que rende 100% do CDI. Então a gente já sabe que ele vai render o CDI, porque é praticamente a Selic, a grosso modo falando. E tem gente que busca 105% do CDI, 110%, um pouquinho a mais, que na prática não é um montante tão significativo, em uma aplicação de um risco maior. Tu acha que compensa buscar esse pouquinho a mais, correndo um risco? E como é que a reserva de emergência ela é afetada nesse momento? Primeiro que Selic só rendeu muito durante um período do primeiro governo Lula, lá que se pagava muito, né? Porque as pessoas não entendem, e eu até coloquei um gráfico sobre isso, né? Sei lá, quando você tinha, sei lá, uma Selic de 10%, mas uma inflação de 8%. Então o cara dizia, eu estou ganhando 2, ou estou ganhando 10 na Selic, certo? Só que é o seguinte, você no Brasil, você paga imposto de renda sobre a inflação. Então se você ganhasse, digamos, 10 de Selic, e você pagasse imposto de renda de 20%, sei lá, para aplicações, né, até... Um ano. Então, o que acontecia? Você ganhava 10, mas tirava 2, sobrava 8. Você tirava a inflação, tirava a taxa CBLC, eventualmente a taxa que você pagava no banco, muitas vezes você tinha rendimento negativo, real, mas... Sim. Então, Selic é para a reserva de imprevistos e continua sendo para a reserva de imprevistos.
E é fundamental. E a reserva de imprevisto não deve correr riscos. E ao longo da história da humanidade, e eu falo aí de 12 mil anos atrás, quando lá no, sei lá, quando nós éramos caçadores-coletores, qual era a nossa reserva de imprevisto? Era banha, gordura, né? O homem fazia a sua poupança na barriga e a mulher no bumbum. Era assim que funcionava. Isso era um peso, fazia com que a gente corresse menos, mas se não tivesse gordura, né? Então, quando lá no Crescente Fértil nos tornamos lentamente agricultores, nós aprendemos a guardar a nossa safra. E nós perdíamos guardando grãos. Então, reserva de imprevisto é um custo para que a gente não morra no imprevisto ou não caia. Hoje ninguém vai morrer, mas você vai cair no cheque especial ou no cartão de crédito. Então, reserva de imprevistos, primeiro não precisa ser 12 ou 20 vezes, como muita gente fala por aí. Reserva de imprevisto é como uma caixa d'água na nossa casa. Você não vai botar numa casa de 3 pessoas uma caixa de 50 mil litros. Você vai dizer quanto mais, melhor. Só que tem um custo colocar essa caixa. Então, 3 vezes para quem tem um emprego estável, ou 6 vezes para quem tem um emprego muito instável ou é empresário, é suficiente. E isso a gente vai ter que perder dinheiro mesmo. Então, eu acho que investimento em Tesouro Selic, em fundo DI, e se for CDB, um CDB de um banco sólido, de primeira linha, etc., com liquidez diária, ou um fundo DI com taxa de administração baixa, ainda é o caminho, né? Agora, se você colocar um pouquinho além, aí você começa a entrar em risco, que é fundamental que os sonhos de longo prazo ou para a reserva de aposentadoria, que você corra risco. E tinha gente que fazia isso na antiga Selic achando que estava ganhando muito, estava ganhando nominalmente. Mas é fundamental que para a reserva de imprevistos, que eu tenha liquidez e não tenha esse risco, né? Então, muita gente pergunta qual é o melhor investimento. Perguntar qual é o melhor investimento equivale a entrar numa farmácia e perguntar qual é o melhor remédio que tem. Uhum. Se o cara for minimamente sério, ele vai dizer assim, primeiro, eu preciso entender qual é o seu problema. Eu não sei se o senhor precisa de remédio. Então, quando você chega, às vezes, para alguém que é remunerado por vender, você pergunta qual é o melhor remédio que tem. Ele vai dizer o que paga mais para ele, não é? Que paga mais comissão. Daí o cara talvez diga assim, um COI, né? Que agora virou... Né? Eu tenho um artigo É o do momento, COI. né? Eu já fiz ótimos investimentos em COI. Mas COI é complicado. Se você não entende do que você está fazendo, não entre. Independente de onde for. O sujeito vai me dizer, Jurandir, trabalhar com resina plástica é um ótimo negócio. Eu vou dizer, então vou trabalhar com resina plástica. Vai perder dinheiro. Eu trabalho com reflorestamento há 30 anos. Aí o cara pergunta, é bom negócio investir em pinos? Se você entendeu o que você está fazendo, né? Então, existem investimentos que são sofisticados. E aí, se você não entende, não compre. Não é? Eu acho que isso é importante. Mas quando você pergunta para um cara que é remunerado, né, o famoso conflito de interesse. E aí o que acontece? Quando existe esse conflito de interesse, muita gente, mesmo conflito de interesse. Então, o que eu sempre falo, né? Eu dei muito curso para gerente de banco, para assessor de investimento, não é? Primeira pergunta que você deve fazer quando entra alguém para ser teu cliente: você quer ficar rico ou você não quer ficar pobre? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer, né? Porque para muita gente o cara já está rico, ele não quer ficar, né? Então, às vezes eu vejo um assessor vem falar comigo, eu digo, calma, eu já estou rico, eu só não quero ficar pobre, não é? Isso é importante, certo? O que já conquistou. Claro, você precisa entender esse tipo de coisa, e aí você precisa entender como é que estão as finanças desse cara, quais são os objetivos desse cara, né? Você tentar compreender essa pessoa. Tem muitos assessores de investimentos que são honestos. E eu digo sempre, poxa, para um jovem, você compraria esse produto? Sim. Então, ofereça para alguém da tua idade. Você venderia esse produto para tua mãe? Sim. Então, venda para pessoas com a idade da tua mãe. Você ofereceria esse produto para tua avó? Sim. Então, ofereça para pessoas da idade da tua avó, né? Agora, idade não é tudo. Sei lá, eu sou um cara que estou indo para os 59 e sou extremamente agressivo. Estou bem conservado
A máquina, a lataria está uma porcaria, mas a máquina... Mas, enfim, você precisa, né, então, entender que existem pessoas... Eu tinha um tio com 83 anos que era trader. E ele foi trader por mais de 40 anos. Pô, uma vez eu falei daquela regrinha dos 70, aquela regrinha de bolsa, né? Quanto investir na bolsa, ele me ligou me xingando. Como é que você é um estúpido falar uma besteira dessa? Ele tinha um apartamento e o restante tudo dele na bolsa, né? Então, precisa ter uma compreensão importante do que você quer lá, né? Eu falo muito, deixar você fazer perguntas. É isso mesmo. Não, é isso mesmo. O convidado está aqui para a gente conversar e falar bastante mesmo. Quem quiser vai participando aí, pessoal, como a gente já disse. Eu vejo que o pessoal vai botando as mensagens, a gente vai lendo. Não dá para ler todos, mas a gente vai lendo dentro do possível, né? Compartilho dessa ideia. Realmente, às vezes, o conflito de interesse pode ser muito prejudicial, mas, de fato, a gente tem um monte de gente trabalhando boa, um monte de gente séria. E o COI é o do momento porque ele acaba gerando uma comissão muito grande e muitos se aproveitam para oferecer o COI e acabar sendo remunerado. Na verdade, não seria um bom negócio, né? Mas tem, como tu comentou, tem COI que pode ser interessante, sim, para uma carteira de investimentos. E eu vejo também que a reserva é isso, né? Justamente o dinheiro está protegido e está disponível quando precisar. É aquele pilar, é segurança e liquidez. Então tem que estar seguro que o dinheiro não vai desaparecer e tem que poder resgatar a qualquer momento. E tem esse custo justamente de não vai valorizar, mas vai manter o que tem, né? Quer comentar alguma coisa? Não, porque você pode não ter rendimento nenhum, mas se você ficar um mês sem entrar no cheque especial, no rotativo do cartão de crédito, já teve rendimento de 5 anos, né? É verdade, é verdade. Isso é um fato, né? E até aquilo que tu comentou antes, vou pegar um exemplo rápido de uma cliente minha, de tu quer ficar rico ou tu não quer perder. Tem uma cliente minha que ela virou cliente recentemente e ela se aposentou, então ela juntou o patrimônio dela e ela foi orientada a investir em um fundo de ações small caps. Dezembro, mais ou menos dezembro. O que aconteceu agora? Março desabou a bolsa, chegou a cair 50%. Ela ficou desesperada. Primeiro que já foi orientada errado, né? O patrimônio dela colocar num fundo de small cap, que ela ia usar como aposentadoria. E ela botou e não teve o suporte ao longo desse processo. Ficou apavorada e acabou vendendo por prejuízo de 40% do que ela colocou. Então foi muito complicado, né? Acho muito... Mas a gente tem que cuidar, porque muitas vezes, claro que a culpa sempre é do assessor, mas muitas vezes o cara chega lá e dizendo que ele quer, que eu quero, porque alguém fez, porque eu quero, e o assessor acaba dizendo. Né? E um conceito importante, quando ele diz assim, o que é ser rico? E eu perguntei isso durante anos para muitas pessoas, perguntei, não sei se você conhece aí em Porto Alegre, famosíssimo, Ari Hilgert, né? Investidor icônico, hein? Um dos maiores investidores do Rio Grande do Sul. E uma vez, o Geraldo Soares, do Itaú, fez um livro, Casos de Sucesso no Mercado de Ações. Tinham 4 desses. Cara que tinha, no mínimo, 100 milhões de dólares na Bolsa, né? E que tinha começado do zero. Eu perguntei para os 4 se eles eram ricos. Apenas um disse que era, né? E uma vez eu perguntei aí no Rio Grande do Sul para um cara que disse assim, o que é ser rico, né? E ele disse, rico é comer carne todo dia. E eu perguntei, você é rico? Agora sou. Então a gente tem que definir claramente o que é riqueza. E o dia que o teu patrimônio puder sustentar o teu nível almejado de consumo, você é rico. Então de repente tem uma... Exato, de repente tem uma senhorinha lá que tem duas salas alugadas e ela vive bem, fazendo seu joguinho, etc. Ela é rica, né? E tem gente que tem 30 milhões e é pobre, não é? A gente precisa saber qual é o limite, não é? Eu acho que isso é... Sim, tem uma frase que eu gosto, eu não lembro de quem é agora, mas diz o seguinte, eu conheci uma pessoa que ela era tão pobre, mas tão pobre, que tudo que ela tinha era só dinheiro. Exatamente. Né? O cara que foca demais em dinheiro, né? Que foca demais, você tem que saber, dinheiro é meio. Pobre daquele que transforma dinheiro em fim na sua vida, né?
é muito Yeah. triste, né? Quando a gente trabalha com planejamento, tem pessoas que são extremamente perdulárias, mas tem pessoas que são usurárias, e que talvez seja pior até do que o perdulário, né? O usurário é triste, é muito triste o cara que é usurário, né? Que é o sujeito que tem essa aversão a gastar, né? Então é Yeah. complicado. E para fechar daquele exemplo, no caso, essa senhora ela não conhecia, ela foi orientada, mas de fato tem gente que quer e acaba fazendo isso, mas ela não sabia mesmo porque ela não procurou, não entendendo nada nem do que estava acontecendo. Bom, então, justamente se tratando desse assunto, a gente acabou brevemente comentando um pouco mais no início da transmissão. Quais cuidados tu orienta que as pessoas tenham na busca por conhecimentos de educação financeira e investimentos? Que a gente viu, de fato, tem um monte de conteúdo bom, mas também tem um monte de conteúdo ruim que, inclusive, acaba sendo um desserviço. Até eu vi um que tu estava participando, que eu participei também, que tinha gente falando que era fácil ganhar 0,5% acima da inflação, por mês, acima da inflação, que era uma coisa conservadora. Tem muita gente que acaba falando de ganhos de 1% ao mês, tranquilo, ou até mais, ao dia, enfim. Então, quais os cuidados tu orienta para essas pessoas que estão querendo buscar e se aprofundar? Porque tem muita gente, bom, eu não sei se eu sigo por esse caminho ou por esse aqui, cada um fala uma coisa. Então, o que tu recomenda na busca por educação financeira e investimentos? Pois então, se você viu quando eu fiz aquele comentário, como é que é? Da onde que ela veio? Ela veio aprendiz do Roberto Justus, e ela foi extremamente agressiva, né? Por quê? Porque eu coloquei isso, quer dizer, 0,5% ao mês, fácil. Cara, o cara que consegue isso a longo prazo, pô, esse cara é um fera, não é? É muito Eu quero investir difícil. com essa pessoa. Claro, então o que que acontece, gente? Pô, primeiro pensa, né? Olha o que tem de perfil aí, pô, sabe? Pensa o que que esse cara faz, quem é esse cara, o que que esse cara disse, tudo é fácil. As pessoas acreditam em coisas absurdas, não é? Então eu acho que precisa pesquisar quem é essa pessoa, o que que ela já fez, quais são os livros que ela tem, não é? Tem muita gente boa que tem uma trajetória longa. Não é porque o perfil tem muita gente, sei lá, o Cerbasi é um cara que tem uma quantidade grande de seguidores, né? Essa é a chamada métrica da vaidade, que é. Tem gente que compra Né? um monte de seguidor. É, pois é, mas são caras, quer dizer, quanto tempo esse cara está no mercado, quantos livros esse cara tem? Às vezes as pessoas são muito contra, tem um banco atrás, então, pô, mas um banco, ele pensa muito antes de botar a assinatura atrás de um cara, né? Sim. Sei lá, durante um tempo eu fui porta-voz do Itaú, não durante todo o tempo que eu tive lá, quer dizer, fui o único porta-voz que não era funcionário lá. Pô, a minha vida foi esquadrinhada de começo a fim. Pô, eu não podia, sabe tudo. Então, existe lá. Então, eu preciso pensar quem é que está por trás, né? Eu não gosto de sair falando mal das pessoas, né? Mas pensar um pouco, o que move essa pessoa, né? Sei lá, hoje a gente pensa assim, parece que a pessoa quer ser enganada, né? Sei lá, eu tive um tempo que eu tinha, vou até falar aqui do Banif, eu tive uma representação aqui, e aí chegou um cara lá, disse assim, quero falar, só falo com dono, não sei o que, né? O cara, tem 4 donos, tal. A Francine, que trabalhava lá, hoje tem o Mary Pope, que é um ótimo canal também, Uhum. a Francine Mendes. E aí foi lá falar comigo, porque eu tenho muito dinheiro, tenho medo de sequestro e tal. Eu disse, tá, eu falei com o cara. Aí fui ver, a quantia que ele tinha era uma boa quantia, mas, pô, nada, né? E ele disse, não, eu quero segurança total. Eu disse, não, segurança total, a gente pode, a gente consegue ganhar naquele tempo. Eu perguntei se ele queria renda, o Tesouro IPCA, eh, era a antiga NTNB, né? Pagava Uhum. 9,2. A gente veja, 9,2, né? E quem comprou aquilo ainda está ganhando esse É 9,2. verdade. Ou se não Nada vendeu, né? mal, né? Mas enfim, aí eu disse, não consegue. Ele disse, não, para mim 7 tá bom. Não, tá. Aí quando ele estava sendo, ele disse, mas é 7 ao mês, né? Eu disse, o quê? 7 ao mês? Não!
Não, porque eu quero no mínimo 7 ao mês. Bom, então, meu filho, vá, tchau. Quer dizer, Quem não quer, né? bom, mas pensa, mesmo esse Tesouro IPCA que paga 9,2, se você pagar 15% de imposto de renda, se você pagar os custos, né? Poxa, você não vai ganhar os 6% líquido ao ano, né? Então, muita gente se engana com esse tipo de coisa, né? Porque você vai pagar imposto de renda sobre inflação e sobre o juro, né? Então, é difícil. É, Então, quando a perfeito. promessa parece boa demais para ser verdade, sem contar dessas pirâmides, né? Ah, Eu tinha aqui eu estou tão perdido, né? Eu tenho um quadro aqui na NSC, que é a RBS daí, né? Era a antiga RBS daqui, da Globo Local, que se chama Quero Saber. Eu vou na terça-feira, né? Sempre ia, né? Antes da pandemia, falar lá na Globo Local. E então, quando eu falava mal de pirâmide financeira, pirâmide de Bitcoin, não sei o quê, né? Porque também não tenho nada contra Bitcoin, mas as pirâmides que prometem 3%, né? Então eu vou te matar, vou não sei o quê, vou te processar. Vai em frente, meu filho. Mas tem muita gente que quer escutar isso, não é? Aí esse cara não tem o que fazer. sim, aquela ganância junto com a promessa de uma possível rentabilidade rápida. Lógico, todo mundo quer ganhar, entre ganhar hoje e ganhar daqui a alguns anos. Naturalmente, todo mundo prefere ganhar hoje, né? Mas não, essas promessas não existem, né? Algo totalmente desconectado. Eu já fiz algumas matérias também na TV aqui, entre a RBS e outras TVs, também falando de pirâmide financeira, na época que agora está na moda, porque a pirâmide sempre existiu e infelizmente ela vai sempre existir. Só vai mudando os meios. Agora é o Bitcoin que estão usando justamente porque ele tem uma volatilidade grande e teria essa possibilidade de ganhos, mas as pirâmides se aproveitam do que está na moda para aplicar o golpe nas pessoas. E eu recebi também críticas de pessoas, olha que absurdo que ele falou, não sei o que, recebi mensagens, mas faz parte, né? Nosso papel está aí justamente para alertar as pessoas a não caírem nesses golpes, né? Nesses... Exato. É. Com relação à Gostaria carteira de, de investimento, pode falar. gostaria de agradecer a um aluno aí que está me elogiando. Obrigado. Opa, vou receber elogio. A gente vai vendo. Aperta no É, coraçãozinho que a gente vai ver a chuva de é. coraçãozinho agora subindo aí. Com relação à carteira de investimentos, como é que tu gosta de montar a tua carteira de investimentos? O que que tu leva em consideração para escolher? Mais proteção, um pouco mais de risco dividido, enfim, que ativos tu gosta de proteção? O que que tu pode comentar assim, sobre as tuas estratégias de investimento? Eu gosto de ações. Isso é o que eu gosto, né? Eu gosto muito de ações. Eu acho que, poxa, as pessoas que é arriscado comprar ação, pô, é você ser dono de empresa, não é? E eu gosto de olhar para ações. Eu tenho uma empresa de reflorestamento e, portanto, eu tenho imóveis nessa carteira, imóveis rurais, não é? E eu sou casado, como recomendo muito que as pessoas casem por separação total de bens, tem vários artigos meus sobre isso. Sou casado por separação total de bens há 30 e poucos anos. Minha mulher gosta muito de imóveis. Então eu não gosto de ter imóveis, eu não compro, por exemplo, fundos imobiliários. Aí o pessoal diz, fundo imobiliário é ruim? Não, fundo imobiliário é ótimo. Na minha carteira não tem, né? E uma coisa que eu acho maravilhoso são bons fundos multimercado, que você confie no gestor. Eu tive a felicidade de, lá na década de 90, trabalhar lá com a antiga Redding Griffin, que tinha um fundo café, e depois eles lançaram um fundo verde, que não tem nada, né? Eu entrei nesse fundo, o dinheiro que eu ganhava lá, eu fui botando lá, né? Então hoje, né, só que eles mandaram a gente embora, eu não tenho nenhum constrangimento de falar isso, porque desde 2002 ele está fechado, eles mandaram 40% embora, né? A gente era obrigado a retirar em 4 parcelas de 10, que aumentava os 40%, né? Então, fundo multimercado eu acho muito legal, né? Ações, mas isso sou eu, né? As pessoas vão querer dizer, o bom é isso. Eu não sei, né? Eu acho que... e evidentemente que eu acho bem importante o PGBL, no meu caso, para tentar aproveitar a redução até os 12% do imposto de renda, né? Que eu acho bem importante, né? Agora, eu tenho a maior parte da minha carteira em ativos de risco.
mas é porque eu comecei há muito tempo. Então eu não aconselharia uma pessoa com a minha idade, que está começando agora, ter ativos de risco, né? Então acho que tem que ter um cuidado. As pessoas perguntam, qual ação que tu investe? Poxa, a ação que é boa para mim não é boa para você e vice-versa, não é, Severo? Sim, Então, e eu tenho um déficit na minha carteira, e que também eu não recomendaria, que eu sou muito concentrado no mercado brasileiro. E é errado fazer isso, né? Mas eu não sei, eu tenho sei lá, uma questão pessoal minha, que eu, sei lá, eu tenho um amor por esse país, assim, eu me sinto muito mal quando eu invisto fora, né? Mas é errado. Então, eu tenho muito cuidado. A pessoa, o que você faz? Sei lá, o que é bom para um não é bom para outro, não é? sim, perfeito. Concordo. Eu acho que tem que tomar cuidado, né? Então, eu sou muito concentrado em renda variável. Sim, perfeito. A gente tem diversos ativos para investir e cada um pode compor a sua carteira de investimentos de maneira bem diferente e todo mundo tem um proveito dessa diversificação. E hoje em dia é bom que tem o lado bom que a gente tem cada vez mais ativos para investir, um pouco do lado ruim é que nem sempre são autoexplicativos, aí a gente está aqui para ajudar, disseminar conhecimento, mas então a gente consegue já aliar tanto investimento com questão de princípios, assim, de valores. A gente já tem diversos fundos que buscam isso, a gente já tem diversas aplicações, e no caso, tu, por acreditar aqui no Brasil, tu acaba focando a tua carteira aqui e está tendo bons resultados ao longo desse Isso é tempo. assim, e eu, assim, sei lá, agora estou aí uma participação muito menor do que eu mereço na empresa do meu filho, né, que é uma startup, uma fintech de crédito, né? Se É uma estiver nos brincadeira. assistindo, já fica, já Eu acho que ele tem que não está. reavaliar. Mas enfim, mas então eu acho que é importante também você investir, se puder investir nas startups, aí eu acho que isso é importante, né? Certo? Sim. Bom, agora 2020, crise. Uma coisa que eu venho falando há muito tempo e que teve gente que me agradeceu depois quando essa crise chegou, porque eu sempre dizia, 2019 acho que foi um ano 2019 e 2020 eu acho que é complicado a gente avaliar ao longo do todo, mas eles fazem parte desse todo, né? Então, em 2019 um monte de gente ganhando dinheiro e ninguém queria ter essa reserva de emergência para quê? Por que ia precisar? Afinal, bota na bolsa e a bolsa só sobe, né? E teve gente que agradeceu por dizer, não, tu tem que ter uma parte da reserva de emergência, porque se acontecer alguma coisa, e no caso agora aconteceu essa coisa, mas com o mundo inteiro, né? Então, Uhum. como é que a gente deve lidar com as crises para a gente não ter medo dela, porque faz parte ter crise, vai ter sempre crise de tempo em tempo, não tem como saber quando, mas vai ter crise de tempo em tempo. Como é que tu vê que é possível se preparar para esse momento e para não justamente não ter medo, e como que é possível ganhar com dinheiro na crise? Bom, crise é ótimo, volatilidade é bom para trader, né? E quem investe em longo prazo, primeiro, se ele tiver uma boa reserva de imprevisto, ele passa mais tranquilo na crise, né? E eventualmente pensar que o que eu acredito muito é compras constantes, compra constante ao longo de muito tempo. Porque é fácil dizer, hoje está cheio de gente assim, eu comprei aqui quando estava em 68 mil pontos, comprou nada, né? Crise é difícil, porque a gente olha para frente, né? Então tem gente que acha que é fácil saber. Veja que agora eu estou um pouco assustado com essa euforia da Bolsa, né? Mas o mercado está eufórico, então se eu for tentar ir contra o mercado... Então eu acho que uma boa estratégia de investimentos, eu acho que seria muito importante as pessoas terem bons assessores de investimento, porque sempre você vai pagar, seja em comissão, agora tem dois grandes aí brigando porque o meu assessor é pago assim ou assim. Bom, mas você vai pagar, esse cara Que no tem um fim é do custo. mesmo, né? É uma briga, mas que é entre eles. Não é bem do mesmo, os dois brigam no pau lá. Mas o fato é que se você puder pagar alguém que efetivamente esteja do teu lado, melhor, né? Não adianta eu entrar numa loja de carro e achar que o vendedor vai ser meu consultor, se eu pudesse, não é? Então, ter alguém que possa me assessorar, se você puder pagar esse cara, eu acho que é muito bom. Né? Porque Perfeito, não é fácil. concordo. Concordo. Concordo e é assim que eu trabalho. Já trabalhei de outras maneiras e eu via que não era o caminho do longo prazo e eu mudei
para estar justamente junto com o cliente, né? Acho que faz mais sentido, é mais transparente. O que tu acha que 2019 deixou de lição? Como eu disse antes, praticamente tudo só subia, a bolsa subiu, o Ibovespa 31%. Então, o que tu acha que 2019 deixa de lição? E o que tu acha que 2020 até aqui, considerando esse cenário de crise, que despencou, agora deu uma recuperada, isso deixa de lição e aprendizado para investidores? Ou o que Bom, o que tu levou, né, como aprendizado? A primeira coisa que a gente tem que olhar é o seguinte, eu acho que quem está investindo há um ano, isso, tem mais de 1 milhão de investidores que investem há um ano na Bolsa, né, há menos de um ano, né, o sujeito amadureceu, porque viu um mercado, né, o cara amadureceu pra caramba, entender que o mercado sobe, que o mercado desce, né, que nem sempre o mercado volta rapidamente a subir, né. Eu acho que o sujeito aprendeu muito. E o que eu tenho medo agora é que o sujeito entre na euforia de que está ganhando muito pouco na Selic e eu vou tirar tudo. Não, a Selic continua tendo seu espaço, né? Então, eu já vi tantas crises, meu amigo, que, puta, só mais uma, né? Eu já passei por tanta crise, né? Sei lá, eu acho que crise, se você estiver bem preparado para ela, né? Agora, esqueça esse negócio que eu acertei o ponto certo de entrar, o ponto certo de sair, né? É incrível isso você vê, né? Sei lá, as pessoas dizendo isso. Ah, eu entrei aqui, eu saí aqui. Um dos grandes casos eu vejo o pessoal, a Magalu, a Magazine Luiza, que foi o caso mais recente de explosão, mas aquela pessoa que investiu lá e já estava subindo bastante, com certeza ela não esperou valorizar os mais de 10.000% para vender. Ela já vendeu há muito tempo antes, né? Então não fecha, né? Sei lá, um ou outro, mas se você olhar o número de investidores na Magalu e se você pegar o book lá dela, tem muito menos, né? Todo mundo investiu na Magalu, né? Todo mundo foi gênio, né? É verdade. Eu não vi ninguém que perdeu dinheiro com as empresas X aí. Nunca vi. É verdade. Você Nunca sabe apareceu. aquela história? Tem aquela história de que o cara foi jantar, o casalzinho, com o seu banqueiro, etc. E aí o assessor de investimento, para ser mais moderno, aí o assessor de investimento pergunta para a esposa: seu marido fica muito triste quando ele perde dinheiro? Mas ele nunca perdeu. Só que, claro que é mente, né? Então, todo mundo, né? É verdade. Eu quero mostrar. Ninguém quer ver meus tombos, né? Tem alguma sugestão de livro que tu deixa para o pessoal? Putz, eu tinha esquecido, mas eu vou pegar aqui da minha estante. Sem tá? problema. Tudo ao vivo mesmo, sem problema. Desculpa aqui. Já que a gente falou em golpe, certo? Eu quero pegar um livro que é bem apropriado aqui, ó. Certo? Segura ele assim na tela, que aí o pessoal pode tirar um print e depois pode baixar ou comprar. Qual que é esse aí? Salve-se quem puder. Certo? Uma história da especulação financeira. Esse livro aqui é muito legal, que ele vai contar lá desde o Madoff, etc., né? Para a gente tentar... É maravilhoso, um livro histórico, um livro fantástico, né? Eu tentei pegar um livro ali que não está na moda, né? Agora tem milhares, e muita gente perde... Hoje mesmo escreveram lá, né, para nós, eu acho que não sei se foi no teu perfil, dê sugestão de livro. É tão difícil, né? Porque... Eventualmente um livro que eu li em um determinado momento eu não gostei. Só te interromper rapidamente que falta 1 minuto e 10 só para saber que ele começou a contagem regressiva. Tá. Então tu tem alguma depois pergunta final? Não, era para fazer a consideração final e tem 1 minuto agora. Tá. Então assim, ó, livro é uma coisa muito pessoal, acho que todo livro traz alguma coisa para a gente, né? Então leia o máximo que você puder, né? Perfeito. Certo. Então eu quero agradecer a tua participação, ter aceito o convite, foi um grande bate-papo, gostei bastante. Já convidar todo mundo que está aí para seguir, segue o perfil do Jurandir, segue o meu perfil. Eu estou com essa série Investindo com Especialistas, que eu estou trazendo diversos convidados, convidadas, gestoras de investimentos, justamente para um bate-papo sobre estratégia de investimentos, o que cada um pensa, o que cada um gosta. Então, agradecer mais uma vez a participação de todo mundo. Essa live vai ficar salva depois, quem quiser assistir. E, mais uma vez, muito obrigado, Jurandir. Muito obrigado. E só para finalizar, eu gostaria de dizer 2 coisas, né? Educação é o melhor investimento sempre, né? Então gaste dinheiro com educação e entenda que dinheiro é meio, não fim.
né? E faça como Severo, veja os filhos crescer, se você ainda pode, né? Tá bom? Gostei, gostei. Abração, Muito cara. obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, pessoal.